Eu gostaria de falar para vocês sobre colo curto, incompetência isquio cervical, tá? Gravei um vídeo para falar um pouco mais sobre isso, de como a gente identifica, como são os tratamentos, como a gente conduz isso na gestação. Vamos lá assistir? Olá, eu sou o Dr. Gustavo Kroger, médico gineco-obstetra, especialista em medicina reprodutiva e gostaria de falar para vocês sobre incompetência isquio cervical, um colo curto ou um colo que abre. O que é a incompetência isquio cervical? Quando a partir das 20 semanas, essa pessoa tem uma perda, né? Esse colo dilata e não consegue segurar a gestação. O útero, ele é como se fosse um saquinho de cabeça para baixo. E na ponta a gente tem o colo do útero, que parece assim, se a gente pegasse um saquinho de pão-puma, de pão de forma e deixasse de cabeça para baixo, ele tem a presilha. Aquela presilha é que segura as coisas para cima. É o colo do útero que segura o bebê dentro do útero. Se isso se esvaece e sai, abre e o bebê sai. Então, se isso acontece sem a pessoa ter contração, simplesmente abre, sai, a gente chama de incompetência isquio cervical. Infelizmente, na primeira vez, muitas vezes, a gente não consegue prever isso, tá? Isso é uma constituição, a maneira como o útero da pessoa funciona, a gente vai acompanhando e muitas vezes isso acontece de maneira abrupta, não tem o que fazer. Claro, se isso acontece em fases muito precoces, por exemplo, antes das 24 semanas, a chance de um bebê sobreviver é praticamente nula. Das 24 às 28, já é bem complicado. Um bebê de 28 semanas já tem uma condição bem melhor de sobrevivência, tá? Então, o que a gente acaba fazendo? Claro, a pessoa que já teve isso antes, a gente já faz uma vigilância maior. De praxe, juntam logo depois do primeiro morfológico, o primeiro morfológico é aquele que a gente mede a prega nucal, feito por volta de 2 semanas, a gente faz um ultrassom transvaginal. E nesse ultrassom transvaginal, a gente mede o tamanho do colo do útero da pessoa. E daí tem uma tabela lá, que o normal ele tem que estar acima do percentil 5, tá? Mas em geral, se o seu colo de útero está acima de 25 milímetros, você está tranquila, tá? Ele tem um tamanho para segurar o bebê para cima. Em geral, por volta do segundo morfológico, eu acabo repetindo de novo esse exame para ver se está encurtando. Por quê? Se o colo começa a encurtar, a gente tem que pegar e pedir para a pessoa fazer repouso, usar progesterona via vaginal. Existe até a discussão hoje se a gente põe pressário ou não, que é tipo um anel que a gente coloca lá para segurar. Existe a circlagem que dá ponto, tá? Por isso que essa vigilância é importante. Quem não teve nada, se você fez um no primeiro e segundo morfológico, a gente vai acompanhando. Quem já teve antes, às vezes a gente começa a fazer com lá pelas 12 semanas, com 15, a gente vai fazendo todo mês esse acompanhamento para ver se encurta. Tá? E quem já teve isso duas vezes já abriu o colo antes da hora, a gente acaba recomendando, depois do primeiro morfológico, fazer a circlagem, que é ir lá e dar uns pontos nesse colo e deixar um nó para segurar ele para cima, para segurar esse bebê. E depois lá, por volta das 37, 38 semanas, 36, não tem uma regra bem, a gente vai lá e tira esses pontos, tá? Porque o bebê já poderia nascer, porque a pessoa não pode entrar em trabalho de parto normal com um ponto lá embaixo, senão vai rasgar. Então, o complicado é que você sempre fala assim, pô, mas tem que esperar 2 vezes acontecer isso para ser recomendado, para ter benefício na circlagem? Do ponto de vista estatístico, sim. Tá? Porque quando eu faço a circlagem, não esqueça que quando eu estou dando um ponto no colo do útero, está lá em cima a bolsa miniótica que tem o bebê. Eu posso provocar, rasgar a bolsa fazendo isso. Então não é uma coisa totalmente isento de risco fazer a circlagem. O que acaba acontecendo então? A gente sabe que o risco-benefício, quando você teve uma vez só, a gente faz mais a vigilância mais aumentada. Quando fez 2, a gente sabe que, como você tem um risco muito maior, o risco de você sofrer uma rotura de bolsa e perder é menor do que esse risco do que vai acontecer. Então, em geral, se você teve 2 perdas, a gente faz a circlagem eletiva. Existe até a possibilidade de fazer uma circlagem de emergência, com umas 20 semanas, mas a chance disso dar errado é muito grande. Tá? Em geral, quando a gente já teve 2 perdas, assim, ao bebê partos prematuros antes do tempo, sem sentir contração nada, a gente acaba fazendo a circlagem eletiva. Quando teve uma vez só, a gente faz essa vigilância, acompanha mais de perto, vai usar progesterona, a pessoa vai ficar de repouso, tem que ter uma vigilância infecciosa muito grande, então a pessoa passar no dentista, cárie e gengivite, não pode ter infecção urinária, não pode ter corrimento, não pode ter machucadinho na pele, nada, porque qualquer infecção aumenta o risco de um processo inflamatório ligar o útero e começar a ter contração. Essas coisas têm umas condutas muito individualizadas, muita gente tem dúvida também do pessário. O pessário é uma coisa assim que a evidência ainda está crescendo para saber assim, se vale a pena ou não,
mas teoricamente você fazer repouso e usar progesterona tem basicamente o mesmo benefício do que você colocar o pessário. E claro, se você fez ciclagem, você não precisa pôr o pessário. Tá? Espero ter ajudado um pouco vocês. Esse é um tema um pouco complexo, porque é muito individualizado cada caso, mas pelo menos para vocês entenderem um pouquinho mais do processo. Obrigado por ter me escutado.